E agora vamos comentar acerca do último tema do Estatuto dos Parlamentares, do regime jurídico dos parlamentares, que é a questão da perda do mandato parlamentar. Esse tema, ele antigamente não caía tanto. Ele caiu um bocado, depois passou um tempo sem cair e ele voltou a cair, tá? Então, assim, é um tema que, se você for pegar, inclusive, versões passadas das minhas aulas, às vezes eu não trabalhava com esse tema porque ele não estava caindo. Mas ele voltou com força a cair, então a gente voltou também a comentar sobre essa matéria. Então, fica atento aqui, ó, perda do mandato parlamentar, que é a questão citada lá no artigo 55 da Constituição Federal. O 55 ele vai falar tanto sobre as hipóteses que autorizam a perda do mandato, como também vai falar sobre o procedimento da perda do mandato. A gente já vai trabalhar com essas duas questões, então, explicando-as em conjunto, explicando-as conjuntamente. Então vamos colocar aqui, olha só, eu vou trazer aqui já os dois principais procedimentos, mecanismos de perda do mandato. O primeiro é o procedimento da extinção do mandato, que é previsto lá no 55, parágrafo 3º da Constituição. E o outro procedimento é o procedimento da cassação do mandato, previsto lá no 55, parágrafo 2º. Veja que cassação e extinção são espécies do gênero perda do mandato. Então, se ele pegar qualquer dessas hipóteses e disser que é causa de perda do mandato, a questão está tranquila, a questão está verdadeira. Tá? Então, perda é o gênero que abrange a extinção do mandato e a cassação do mandato. Professor, mas é que eu tinha aprendido que não existe cassação no direito brasileiro, que a cassação é vedada. Opa, não confunda. É vedada a cassação dos direitos políticos. Essa realmente o artigo 15 da Constituição proíbe. Mas aqui eu não estou falando da cassação dos direitos políticos, estou falando da cassação do próprio mandato parlamentar pela própria Casa Parlamentar. Isso daí ainda é possível, está previsto expressamente na nossa Constituição. Mas vamos lá para as diferenças então, olha só. No procedimento da extinção do mandato, ou o procedimento da extinção do mandato, ele se caracteriza pelo fato de que a perda é automática. A perda, ela é automática. Ou seja, configura-se num ato vinculado. Ou seja, se ocorrerem as hipóteses, a Casa Legislativa é obrigada a declarar extinto, acabado aquele mandato parlamentar. Justamente por isso, essa matéria não vai a plenário. Essa perda ela é declarada pela mesa diretora. Então, ela é declarada e pela própria mesa diretora. A mesa, que é o órgão administrativo máximo de cada casa. Veja, aqui a perda é automática. Acontecido o motivo, aquilo já é automaticamente declarado pela mesa diretora que o mandato está perdido, que o mandato está extinto. A Constituição até prevê que isso, como qualquer ato que possa prejudicar o parlamentar, tem que ter ampla defesa. Mas aqui é uma ampla defesa meramente formal. É uma ampla defesa só para saber se aconteceu ou não o fato que causa a extinção. E aí vamos entender agora quais são as hipóteses que autorizam a extinção do mandato, a perda do mandato automaticamente declarada pela Casa. Vamos colocar aqui, olha só. Temos aqui, eu vou até mostrar para você no texto da Constituição, temos aqui no artigo 55, então, ó, artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador. Aí, olha aqui o parágrafo 3º, ó. Nos casos dos incisos 3 a 5º, 3º, 4º e 5º, a perda será declarada pela mesa. Veja, a perda não é decidida pela Casa, é declarada, ato declaratório, confirmatório, vinculado, pela mesa diretora, não vai a plenário.
Então, de ofício ou mediante provocação, parará, parará. Mas, quais são os casos, então, de perda automática do mandato? Incisos 3º a 5º, vamos ver quais são? O terceiro é deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, a não ser que esteja de licença ou em missão autorizada. Ou seja, o que a gente tem aqui é uma espécie de inassiduidade habitual, né? O parlamentar que falta 1/3 das sessões ordinárias dentro da sessão legislativa, dentro daquele ano parlamentar, ele então vai perder o mandato, vai ter o mandato declarado como extinto. Então já vamos colocar aqui como uma hipótese de perda automática do mandato, faltar 1/3 das sessões ordinárias. Sessão ordinária, você lembra, é um dia de trabalho, né? Dentro da sessão legislativa, ou seja, dentro de um ano de trabalho. Dentro da sessão legislativa. Claro, salvo se estiver de licença ou missão autorizada pela casa, aí é uma falta justificada. Ou podemos dizer o seguinte, é causa de perda automática do mandato faltar 1/3 das sessões dentro da sessão legislativa ordinária, tá? A não ser, sem justificativa. Toma cuidado com a pegadinha de prova aqui. Não é preciso faltar mais de 1/3 das sessões. Faltou 1/3, já se configurou a perda do mandato e é perda pelo procedimento da extinção. Perda automática, ato vinculado, declarado pela mesa diretora. A outra hipótese é a do inciso 4º, que vai prever o seguinte, o inciso 4º, quando perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Mas eu vou falar dessa por último, eu vou falar logo da quinta aqui, quando decretar a justiça eleitoral. Então a gente tem aqui a perda do mandato por decisão da Justiça Eleitoral. Em qual tipo de decisão, professor? Qualquer tipo de decisão emanada da Justiça Eleitoral. Numa ação de cassação de mandato, numa ação que decrete a inelegibilidade, numa ação num recurso contra a expedição do diploma, em qualquer decisão da Justiça Eleitoral, na qual se decrete a perda do cargo de parlamentar, a mesa diretora vai apenas cumprir, vai apenas executar aquela decisão. Vamos colocar então aqui no nosso esquema, eu vou dar inclusive exemplo concreto e relativamente recente para você. Então vamos lá, agora é a segunda hipótese de perda automática, né? Por decisão da Justiça Eleitoral. Por decisão da Justiça Eleitoral. E aí, veja, é aquela máxima, né? Aquele ditado de que decisão judicial não se discute, se cumpre. Houve, inclusive, no ano, salvo engano, foi no ano passado, foi 2020, houve o caso da então senadora Juíza Selma Arruda, a senadora Juíza Selma Arruda do Mato Grosso, que teve o mandato cassado pelo TRE Mato Grosso, em decisão confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, em que o TSE confirmou o julgamento do TRE Mato Grosso de que ela teria feito campanha eleitoral antecipada. Ela começou a fazer gastos de campanha eleitoral antes da data legalmente prevista. E aí é considerado abuso de poder político e abuso de poder econômico. Ela teve, então, o mandato cassado por abuso de poder econômico. Ela e a chapa inteira. Ela e os 2 suplentes dela. Inclusive, por conta disso, Mato Grosso ficou temporariamente sem senador. Foi provisoriamente dada posse à chapa que ficou em segundo lugar. E aí houve uma eleição suplementar. Nas eleições municipais de 2020, nas eleições municipais do ano passado, houve em Mato Grosso eleição suplementar para senador.
E aí, nesse caso, porque quando fica vago o cargo de senador e de suplente e falta mais de 1 ano e meio para terminar o mandato, no caso faltavam 6 anos para terminar o mandato, aí se faz uma eleição suplementar. E aí foi feita uma eleição suplementar só para completar o mandato. A senadora juíza Selma Arruda ainda alegou que era perseguição da justiça eleitoral, não sei o quê, e o Senado disse, olha, eu não posso fazer nada. Se você acha que você está sendo perseguida, vá recorrer judicialmente ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu, Senado, não tenho o que fazer. O meu papel, Senado, é executar a decisão da Justiça Eleitoral, ponto final. E aí a terceira causa de perda automática do mandato é a perda ou suspensão dos direitos políticos nos termos do inciso 4º do artigo 55. Ó, a gente tem aqui, ó, também aqui perder ou tiver suspensos os direitos políticos. A lógica aqui é de que, se o parlamentar não tem mais direitos políticos ativos de votar ou passivos de ser votado, ele não tem mais condições de exercer o mandato parlamentar. Mas cuidado que aqui tem uma pegadinha. Então vamos colocar aqui, ó, uma das hipóteses aqui, a terceira e última hipótese de perda automática é o deputado ou senador que tiver a perda ou suspensão dos direitos políticos Essa hipótese de perda ou suspensão dos direitos políticos, ou melhor, essas hipóteses estão lá no artigo 15 da Constituição Federal. Então, veja, para saber quais são as hipóteses de perda ou de suspensão dos direitos políticos, você tem que ir lá para o artigo 15 da Constituição. E aí eu já vou trazer para você aqui o elenco. O artigo 15 vai trazer todas as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos e a gente vai ter o cancelamento da naturalização, quer dizer, se o deputado ou senador era brasileiro naturalizado e teve a naturalização cancelada, ele perde automaticamente o mandato. O mandato está extinto. Além disso também, o deputado ou senador que tiver incapacidade civil absoluta. Ele sofreu um acidente, está em coma, está incomunicável, não tem mais como manifestar a sua vontade. Se ele não tem mais como manifestar a sua vontade, ele não tem mais como exercer o mandato de deputado ou senador. Também condenação por improbidade administrativa. Uma das penas decorrentes da improbidade é a perda do cargo. E aí, se transitar em julgado contra ele uma ação de improbidade que o condene à perda do cargo, a casa vai apenas cumprir, executar essa decisão. E finalmente também, além da questão da improbidade administrativa, tem a questão da escusa de consciência com descumprimento da prestação alternativa. Se o parlamentar se recusa a cumprir uma obrigação legal a todos imposta, nos termos do artigo 5º, inciso 8º, e também se recusa a cumprir a prestação alternativa, aí ele vai ter uma restrição aos direitos políticos, por conseguinte vai também perder o seu mandato. O problema é o seguinte, ó, eu vou mostrar para você no artigo 15 da Constituição, olha isso, ó. Vamos botar aqui artigo 15, que vai trazer as hipóteses de perda ou suspensão. Aí olha só o que ele vai dizer, ó. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, já comentei. Incapacidade civil absoluta, também já comentei. Recusa em cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do 5º e 8º, já comentei também. Condenação por improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, também já comentei. Só faltou o inciso 3º, ó. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. O problema é, essa perda do mandato é automática. Quando ocorrer a condenação penal transitada em julgado, quando ocorrer a perda ou suspensão dos direitos políticos, exceto nessa hipótese aqui. Menos na hipótese de condenação criminal transitada em julgado. Por quê? Porque a condenação criminal transitada em julgado foi tratada pelo Constituinte originário como uma hipótese à parte, como uma hipótese separada, como uma hipótese distinta.
Olha só, vou mostrar para você aqui no texto da Constituição de novo. Ó. Vamos voltar lá para o artigo 55. Essa parte aqui de direito constitucional, galera, é leitura da Constituição, entende? Aqui não é o direito constitucional fofinho, direito constitucional cuti-cuti, direito constitucional Nutella dos direitos fundamentais, não. Aqui é o direito constitucional raiz, direito constitucional bruto, direito constitucional da repartição de competências, da separação dos poderes. Tem que ler a Constituição, aqui não tem escapatória. Aí olha só, olha o que diz então o 55, ó. Perderá o mandato do deputado ou senador. Olha o quarto, que perdeu ou tiver suspenso os direitos políticos. Mas olha o sexto, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Quer dizer, se não houvesse esse inciso sexto, condenação criminal transitada em julgado geraria perda automática do mandato. Mas tem esse inciso e ele está separado. E olha que interessante, ele é um caso que é de perda do mandato, sim, mas não é de perda automática. Vou explicar por quê, olha só. Temos aqui, então, o segundo procedimento, que é o procedimento, então, da cassação do mandato, que eu vou te explicar agora. Nesse procedimento da cassação do mandato, a perda não é automática. A perda não é automática. Ela é um ato discricionário. Ela é um ato discricionário em que, mesmo configurada a hipótese, a casa, ou seja, o plenário, é que vai decidir por maioria absoluta e voto aberto, voto público. Então, olha só, extinção do mandato, perda automática. A mesa, não vai a plenário, declara, confirma. Cassação do mandato, perda não é automática, depende de decisão da Casa Legislativa a que pertence o parlamentar. E aí vamos ver quais são essas hipóteses. Quais são essas hipóteses aqui? Olha só. A primeira hipótese que a gente vai ter aqui de perda, mas de perda não automática, é a questão da quebra de decoro parlamentar. A quebra de decoro parlamentar. O que é quebra de decoro vai ser definido nos regimentos internos, mas a Constituição já dá um indício ao dizer que configura-se como ato incompatível com o decoro parlamentar, o recebimento de vantagens indevidas ou o abuso das prerrogativas. Inclusive, eu comentei quando a gente falou de imunidade, né, imunidade material, inviolabilidade, eu disse, o parlamentar é inviolável civil e penalmente por opiniões, palavras e votos, mas ele pode sofrer a cassação do mandato por quebra de decoro. Quem vai decidir o que é quebra de decoro? A própria casa, em plenário, por maioria absoluta e voto aberto. É perda do mandato? Sim. Mas é perda automática pela extinção? Não. É perda não automática, decidida pela casa discricionariamente, é um caso de cassação do mandato. Outra hipótese aqui de cassação do mandato, ou seja, de perda não automática, de perda decidida pela casa. Violação das vedações do artigo 54. Violação das vedações constantes lá do artigo 54. O deputado e o senador têm uma série de vedações lá no artigo 54, algumas vedações desde o momento da diplomação, outras vedações incidentes desde o momento em que ele toma posse. A questão é, violou uma das vedações, pode sofrer o mandato? Pode sofrer a perda do mandato? Pode. Mas a perda do mandato, a cassação do mandato, é a penalidade máxima para o regime disciplinado parlamentar. A casa pode entender que o caso não foi especialmente grave para gerar a cassação do mandato. Pode entender que é um caso de advertência, até de suspensão do exercício do mandato. Exemplo, o parlamentar é proibido de integrar pessoa jurídica, de integrar empresa que tenha contratos com o poder público. Por um motivo óbvio de conflito de interesses, né? Se eu sou deputado, eu não posso ser sócio de uma empresa que tenha contratos com o poder público.
Um parlamentar que usa de laranja, de interposta pessoa, para integrar uma empresa que tem um contrato de 2 milhões de reais por mês com o poder público, tem que perder o mandato mesmo. Mas um parlamentar que integra uma empresa familiar e que tem 10% das cotas e essa empresa tem um contrato de 2 mil reais com o poder público e ele não saiu dessa empresa. Gente, é um fato ilícito? É. Mas é uma coisa grave o suficiente para gerar a cassação do mandato? A casa pode entender que não. Pode entender que é o caso de dar uma suspensão do mandato. Então, violar as vedações é causa de perda do mandato? Sim. Mas é causa de perda do mandato automática e declarada pela mesa ou discricionária e decidida pela casa? Discricionária, não automática, decidida pela casa. E finalmente, cuidado agora com isso daqui, ó. Temos uma terceira hipótese aqui de perda do mandato, de cassação do mandato, que é condenação penal transitada em julgado. Condenação penal definitiva. Condenação penal transitada em julgado. Para a gente finalizar esse tema aqui, toma cuidado. Primeira coisa, por que a condenação penal definitiva, por que a condenação penal transitada em julgado não entra como perda ou suspensão dos direitos políticos para dar perda automática? Porque o constituinte originário trabalhou com essa hipótese separadamente. Se não existisse o inciso 6º, ela geraria a perda automática. Mas como ela foi tratada à parte e a Constituição expressamente diz que no caso dos incisos 1º, 2º e 6º, que é esse daqui, a perda será decidida e não declarada pela casa e não pela mesa, a perda não é automática, a perda tem que passar por decisão do plenário por maioria absoluta. Tá, professor, mas por que o Constituinte originário pensou assim? Gente, é porque crime no Brasil é muita coisa. Eu não sei você, mas quando eu falo assim, condenação penal, eu penso logo em estupro e homicídio. Falou, fulano tem uma condenação penal, eu penso estuprador. Estuprador, homicida. Depois é que eu vou pensar que crime no Brasil é um monte de coisa, entende? Vou te dar 2 exemplos aqui, reais. Primeiro exemplo, lesão corporal culposa no trânsito. O deputado está lá dirigindo, vai dar aquela olhadinha marota no WhatsApp, vai dar aquela olhadinha no grupo do Telegram, vai ver um videozinho no YouTube, vai ver botar as séries em dia no Netflix, tá lá, não sei o que tal. Pô, não olhou o carro da frente, parou, pô, bateu. A pessoa da frente lesionou o dedo mindinho da mão esquerda. Isso no Brasil é crime. Lesão corporal culposa no trânsito. O parlamentar deve perder o mandato por conta desse crime? Depende, a casa é que vai decidir. O que não dá é para dizer que esse parlamentar tem que perder o mandato automaticamente sem a casa decidir. Aí já parece um exagero. Outro exemplo, tem o crime lá do artigo 49 da Lei de Crimes Ambientais, artigo 49 da Lei 9.605 de 96. Destruir ou inutilizar planta ornamental de logradouro ou prédio público. Destruir ou inutilizar, olha que coisa grave, inutilizar planta ornamental de logradouro ou prédio público. Então, um senador, revoltado porque perdeu a relatoria de um projeto, dolosamente pisa na roseira que tem no jardim de inverno em frente ao seu gabinete. Dolosamente, pisou na roseira. Isso no Brasil é crime. Tudo bem, não vou entrar no mérito se isso deveria ser crime ou não. Mas não dá para dizer que uma condenação por esse crime, que nem cadeia dá, vai dar uma prestação de serviço à comunidade, uma cesta básica, não sei o quê, que isso deve gerar perda automática do mandato. O problema é que a perda não é automática. Condenação penal, a casa é que vai ter que decidir por maioria absoluta e voto aberto, não é voto secreto. Beleza? Pra gente finalizar essa questão aqui, Oi?